Já, já. Olá, bom dia a todos e a todas. Antes de mais, bem-vindos e bem-vindas a este ciclo de workshops de raparigas nas engenharias e tecnologias. Hoje assinalamos o Dia das Raparigas e das Mulheres na Ciência e, como tal, decidimos assinalar o início deste ciclo de workshops com esta temática. Hoje de manhã vamos ter aqui 3 profissionais a partilhar a sua experiência e a falar um bocadinho sobre engenharia e ciência. À tarde vamos ter mais um workshop dedicado também às mulheres nestas áreas e é muito relacionado com o espaço. Hoje queria agradecer em nome do projeto Engenheiras por um Dia e da Secretária de Estado para a Cidadania e Igualdade a vossa disponibilidade para estar aqui connosco e também agradecer à Maria Helena Braga, à Margarida Serra e à Cláudia Soares. E, portanto, começo por apresentá-las, que serão elas que vão estar à conversa connosco. Dizer-vos que todas as questões que quiserem colocar, pedimos que coloquem no balão das perguntas e respostas e depois no final teremos espaço para responder a todas as vossas questões, dúvidas e afins. Então vou passar por apresentar aqui o nosso painel de oradoras. Temos a Maria Helena Braga, que é professora associada e chefe do Departamento de Engenharia Física da Universidade do Porto. Temos a Margarida Serra, que é coordenadora do Laboratório de Bioengenharia de Células Terminais da Unidade de Tecnologia de Ciências Animais do IBET e professora auxiliar convidada da nova FCT. E, por fim, temos a Cláudia Soares, professora auxiliar convidada do Técnico e investigadora no Institute for Systems and Robotics de Lisboa. E estão apresentadas as nossas oradoras. Vamos começar a nossa sessão, enquadrar, como vos disse, este início deste ciclo de webinars neste dia que pretendemos assinalar de mulheres na ciência e de raparigas, sabendo que obviamente esta é uma área que ainda continua a atrair poucas raparigas, daí temos achado que é um bom motivo, no âmbito do projeto Engenheiras por um Dia, para começar a falar sobre estes temas também este ano. E por isso começo por pedir que respondam aqui a 3 questões que fizemos, nomeadamente o que é ciência, o que é engenharia e se a engenharia é ciência ou não. Portanto, deixamos aqui estas 3 primeiras questões de desafio de responder e passo a palavra à Margarida Serra para explicar e para falar um bocadinho sobre o que é ciência. Obrigada, Margarida, e agradeço também à organização deste evento pelo convite que me foi feito. É um grande prazer estar aqui convosco hoje e partilhar um bocadinho o meu testemunho, o meu percurso na área da engenharia e estar aqui um pouco à conversa convosco. Ora bem, Margarida, estavas-me a perguntar o que é ciência. A ciência, para mim, é conhecimento, é um conhecimento muito claro e objetivo de algo, de uma matéria, de uma disciplina, que deve ser obtido de forma muito organizada, seguindo vários critérios, o chamado método científico, não é? E consiste em vários passos, que é o observar, o identificar um problema, o criar uma hipótese, analisar dados experimentalmente ou não, tirar uma conclusão que pode ser definitiva ou não, e com isto, se não for definitiva, termos aqui um novo ciclo de problemas, de hipóteses, etc. Mas eu gosto sempre, quando falo com os meus amigos e familiares, eu gosto sempre de olhar para a ciência de um lado mais romântico. E para mim a ciência é uma arte, é a arte dos curiosos, é a arte que reúne um esforço, uma vontade, uma necessidade, uma curiosidade para descobrir e aumentar o nosso conhecimento nas várias áreas, nas várias disciplinas do universo. Perfeito, obrigada. Acho que é um ótimo início de conversa. Agora passaria a palavra à Maria Helena Braga, pedindo que falasse um bocadinho sobre o que é engenharia, que tanto falamos aqui no projeto Engenheiras por um Dia também. Portanto, Maria Helena Braga, agora é consigo este testemunho. Muito bom dia, eu queria agradecer, é sempre uma honra participar neste tipo de eventos e um prazer dar um testemunho. Obrigada, Margarida, por me ter convidado. Eu acho que depois do que a Margarida Serra disse, eu não tenho muito a dizer. Eu acho que ela começou pela ciência de uma maneira tão bem dita, tão bem posta, que eu acho que é isso, principalmente na parte em que ela falou
da arte, da inspiração, e se calhar a parte do método muitas vezes pode surgir ao contrário, eu diria, pode surgir primeiro uma hipótese e depois então todo o método, ou até uma conclusão gerar uma nova hipótese e outra, portanto as iterações podem surgir de pontos diferentes, mas concordo com tudo que ela disse. E a engenharia seria, a partir daí, a aplicação da ciência, aplicar a projetos que vão ter um destino real e particular. Portanto, no fundo, é um focar de uma ciência que pretende ser mais abrangente e ir focar num instrumento, num método, em algo que seja um dispositivo que seja usado. Eu devo dizer que eu fiz esse percurso porque eu sou física da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto e o meu doutoramento é em Engenharia Metalúrgica e Materiais. E eu acho, aquilo que tenho aprendido ao longo dos anos, se é que tenho aprendido alguma coisa, acho que nós devemos sempre desconfiar de nós próprios, e essa parte é uma parte que aprendemos na ciência, exatamente, é desconfiar daquilo que sabemos ou que não sabemos. Mas também é não ter medo, não é? Desconfiar, mas não ter medo e não ter que seguir o que está feito, porque há dogmas na ciência também, e tudo que é novo nunca é bem aceito, ou a maior parte do que é novo nunca é bem aceito no início. Mas esse percurso da ciência para a engenharia é muito importante, e é muito importante muitas vezes porque o saber abrangente é o que nos dá a criatividade para muitas vezes aplicar na engenharia num dispositivo, em algo que agrega uma série de conhecimentos, porque muitas vezes a engenharia agrega uma série de ciências, não é só uma ciência, mas várias ciências que se conjugam, e é muito importante ter essa noção mais livresca do que de artigo, mais abrangente do que do último artigo, para conseguir ser criativo na área. Esta é a minha opinião, este é o meu percurso, assim o determina. Ok, obrigada. E agora a próxima questão seria para juntar aqui engenharia e ciência, portanto, Cláudia Soares, engenharia é ciência ou não? Depois deste contributo. Isto pronto, falar depois da Margarida e da Helena é uma coisa assim desafiante, não é? Porque as duas deram contributos muito interessantes e que eu acho que fundamentam também esta terceira parte, não é? Porque eu agora queria dar aqui também um bocadinho a dimensão do tempo. Eu acho que quando falamos de engenharia tradicional e da ciência tradicional, efetivamente há uma divisão que é profunda em algumas engenharias, não é? Eu tenho um percurso um bocadinho diferente e depois lá iremos, mas se a gente for a ver, por exemplo, na engenharia em que me filiei, que é a engenharia eletrotécnica, não é? Versus a outras ciências, não é? As ciências que não são engenharias, eu vejo uma diferença muito profunda, não é? Realmente a ciência tradicional, como disse a Margarida muito bem, baseia-se no método científico. Enquanto que na engenharia nós fazemos coisas, certo? É como a Helena bem disse. Portanto, parece que na ciência tradicional, na maneira como eu entendo, observa-se a natureza, ou observa-se um fenómeno, até pode ser um fenómeno social, não é? Um fenómeno humano, um fenómeno biológico, não é? E há uma espécie de posição do cientista como um observador. Como a Helena disse, um observador que tenta remover-se a si próprio, os seus preconceitos, não é? Como um puro observador que só registra o que está a acontecer. No caso da engenharia, o engenheiro é um ator, não é? É até o agente da criação de uma coisa, de um telemóvel, de uma antena, mesmo de um método, não é? E daí também se percebe muito que na engenharia nos baseamos muito a partir da matemática, não é? E porquê? Porque a matemática é uma linguagem que foi inventada pelos seres humanos, não é? Toda ela está no domínio da atuação, não é? da agência.
E aqui entra o tempo, porquê? Porque isto é naquela ciência tradicional, na engenharia tradicional, estou a falar destas eletrotécnica, mecânica, não é? Engenharia química. Talvez a engenharia química, como já tem mais a ver com fatores mais do mundo natural, não seja tanto assim, mas, por exemplo, a mecânica, a eletrotécnica é muito assim. Mas isto também é um bocadinho um facto do passado, não é? Quando nós olhamos para o modo como as coisas têm evoluído e a ciência tem evoluído em geral, começa a haver, e muito bem, uma grande interconexão entre as várias maneiras de ver, entre as várias maneiras de desenvolver o conhecimento, não só a agência, como também a observação, não é? Por exemplo, a área que eu trabalho, que é Machine Learning, portanto, aprendizagem automática, ciência dos dados, nós temos que misturar as duas coisas, porque nós temos que observar um fenómeno, temos que nos deleitar nele, não é? Temos que o contemplar, esquecendo de nós próprios, como dizia a Helena, não é? Tentando retirar os preconceitos, tentando retirar aquilo que é nosso ali, mas depois temos que agir. Porquê? Porque para elaborar algoritmos que fazem sentido num conjunto de dados absurdamente enorme, extremamente complexo e cheio de ruído, nós temos que usar as tais ferramentas da matemática, não é, profunda, não é, da teoria da probabilidade e tudo, para desenvolver mecanismos que se vão encontrar com a realidade a um certo ponto. E esse momento é o momento que a mim sempre me faz arrepiar, não é? Porque é quando a teoria mais funda se vem juntar com aquilo que é a observação mais funda, não é? E quando o cientista e o agente, o engenheiro, se juntam no mesmo momento. E eu acho que isto também é uma parte muito bonita do tempo em que vivemos, porque isto também cruza com todas as ciências, não é? Hoje em dia todas as ciências já começam cada vez mais a usar coisas de ciências dos dados e mecanismos estatísticos, e começa a haver estas colaborações que são muito bonitas e que eu acho que para ser engenheira neste momento, como todas estas meninas e meninos que nos estão a ver, eu acho que este é um momento espetacular para fazer isso, porque eu acho que agora vamos conseguir ter a fusão destas duas dimensões numa mesma pessoa. Obrigada, Cláudia, pela tua partilha. Começámos aqui a responder a estas questões e muito bem, e acima de tudo com muito entusiasmo da vossa parte. Agora queria dedicar um bocadinho mais a nossa conversa a falar sobre mulheres na ciência, que realmente este é o mote do dia de hoje. E por isso ia pedir a cada uma de vocês que se apresentasse, além desta pequena apresentação que eu vos fiz, e que falasse um bocadinho como é que tem sido o vosso percurso, seja académico, seja profissional, portanto, oportunidades que foram encontrando, desafios. Portanto, ia pedir que fôssemos começando. Podemos começar pela Maria Helena Braga e vamos mantendo se calhar esta ordem, mas pedi que partilhassem um bocadinho esta perspectiva e este crescimento pessoal também, né, ligado a estas áreas, para que possamos todos conhecer um bocadinho aqui desafios e oportunidades do trabalho que estão a fazer neste momento e das escolhas que fizeram, das vossas escolhas profissionais. Ok, eu comecei por tirar o curso de Física do Estado Sólido e Ciências dos Materiais da Faculdade de Ciências da Universidade do Porto. Depois fiz logo a seguir o doutoramento na Faculdade de Engenharia, em Engenharia Metalúrgica e Materiais. E eu um bocadinho fui a Grenoble, tive um bocadinho em França e com um professor que infelizmente já não existe, já morreu. E cá com um professor de cá, que era o meu orientador, o engenheiro Luís Filipe Malheiros. Depois tive 3 anos em Los Álamos, nos Estados Unidos, onde foi feita a bomba atómica de má memória, nesse laboratório, a trabalhar com materiais para armazenamento de hidrogênio. E depois aí propuseram-me que trabalhasse com o lítio, porque já tinha experiência, porque esses materiais tinham lítio e como já tinham lítio, propuseram-me que trabalhasse um bocadinho mais em lítio numa desenvolvimento de um eletrólito de estado sólido. E foi aí que começou esta última aventura,
Eu tive 3 anos em Los Alamos, depois vim, depois comecei a trabalhar um pouco aqui, mas entretanto não tinha todas as possibilidades, tudo o que necessitava para desenvolver o meu trabalho, mas consegui, fui convidada, no fundo, para trabalhar em Austin, e estive lá 3 anos também, a trabalhar no grupo do professor Goodenough, que ganhou o Prémio Nobel da Química em 2019, eu estive lá de 2016 a 2019. As oportunidades são muitas, mas há muito que batalhar, e não é algo imediato, ou seja, não é imediato nem quando já provamos muito, porque muitas vezes o que se diz é que porque trabalhamos com A ou com B, porque trabalhamos com A ou com B, o trabalho é dos séniores homens com quem trabalhamos. Se não trabalhamos com eles foi porque não fizemos nada que os fizesse convidar. Portanto, nós muitas vezes estamos presas por ter cão, presas por não ter, presas por colaborar, presas por não colaborar. Maria Helena, desculpa interromper-te, mas ia deixar aqui uma questão, que é: como é que se contorna este desafio que estás aqui a falar? Como é que achas que no teu caso viveste este contornar desse desafio, dessa desigualdade que sentiste? É difícil, às vezes eu gostaria de não sentir essa desigualdade, sinceramente, porque acho que no século XXI já não devíamos sentir este tipo de desigualdades, porque ninguém dá nada de graça, e se alguém colabora com alguém é porque esse alguém tem algo traz algo, não é por principalmente com seniors, neste caso, em que se nós colaboramos é porque trazemos algo. Se eles têm interesse em colaborar é porque nós temos algo a dizer. Portanto, como é que se ultrapassa? Ultrapassa-se pela constância, porque nós continuamos e vamos trabalhar com outras pessoas, que vamos colaborar com outras pessoas, seniors ou não, mas vamos continuar a colaborar. Portanto, a certa altura, pela constância, pela não desistência, vamos mostrar que realmente aquilo que fazemos pode ter algum interesse. Claro que sim. E se calhar eu acabava por perguntar agora o que é que fazes agora concretamente, para ficarmos a conhecer como é que é o teu dia-a-dia agora, e partilhares um bocadinho como é que é. Eu sou diretora do Departamento de Engenharia Física, agora na Faculdade de Engenharia, portanto neste momento tenho as chamadas 3 componentes do que é um professor universitário, que é fazer investigação, dar aulas, não é? A parte leitiva, a docência e a extensão universitária, no fundo. Claro que eu gostaria de poder ter mais tempo para a investigação neste momento, mas o que implica que muitas vezes faço investigação fora de horas, ao fim de semana, e tenho a sorte de ter uma família pouco tradicional. Portanto, meu marido é completamente uma pessoa muito pouco tradicional, e por isso, neste caso, ele trabalha em casa, e nós temos uma família em que eu posso contar com a ajuda, com ele, para uma relação igual, e em que muitas vezes ele faz muito mais do que eu faço, porque essa foi a nossa escolha nesse sentido. E nós temos uma espécie de acordo tácito em que existe um tipo de relação pouco tradicional, enfim. Sim, mas nem toda a gente pode contar com isso. Mas também é isso que faz parte desta conciliação, que depois também permite às mulheres investirem também na sua carreira profissional, não é? Portanto, este
esse é o tipo de dinâmica familiar que depois acaba por permitir que invistas um bocadinho mais nestas áreas. Não, essa dinâmica é absolutamente essencial. Se eu não tivesse essa possibilidade, eu não tinha de certezas feito, porque eu tenho um filho, não é? E agora ele já é independente, mas quando não era independente, e nessa altura eu obviamente estava presente e tinha que estar muito mais presente, isso era fundamental, essa possibilidade de contar com alguém que está presente e que está sempre a fomentar esse crescimento pessoal também, não é? Exatamente. Ok, obrigada Maria Helena Braga. Agora ia pedir à Margarida Serra que apresentasse um bocadinho também, que partilhasse o seu percurso, na mesma lógica de partilha da Maria Helena, portanto, percurso académico, profissional, o que é que estás a fazer agora, desafios e oportunidades, conta-nos um bocadinho como é que é o teu dia-a-dia. Ok, então eu vou partilhar um pouco convosco como é que foi o meu percurso. E portanto, desde a altura em que andava na escola primária, no ensino secundário, que tive sempre uma grande paixão pela disciplina da matemática, das ciências naturais, da biologia. Eu gostava sempre de resolver quebra-cabeças, problemas, e algo interessante é que eu nunca tive uma ideia muito clara da profissão que eu gostaria de ser quando crescesse. E de forma que mesmo os meus familiares, principalmente os meus pais, diziam-me sempre, na altura em que eu tinha que tomar decisões, diziam, Margarida, segue o teu coração, escolhe pela tua paixão. E por isso não foi muito difícil para mim quando tive que escolher um curso para fazer uma licenciatura, fui ver os vários cursos que existiam na altura, fui ver as cadeiras, as disciplinas e escolhi o curso pelas disciplinas, o curso que tinha mais matemáticas, que tinha mais químicas, que tinha mais biologias, e por isso não foi muito difícil escolher, e tive a sorte também de conseguir entrar no curso de Engenharia Biológica do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, que na altura, no final da década de 90, estava a arrancar com o curso de Engenharia Biológica. E gostei muito de fazer o curso de Engenharia Biológica. Ensinou-nos muito os conceitos de matemática, biologia, química e a forma de aplicar esses conceitos, não é? Porque ao fim e ao cabo a engenharia é isso, é aplicar os conhecimentos científicos de forma inteligente, de forma criativa, para resolver problemas, e aqui no caso de engenharia biológica, portanto são problemas e soluções que queremos arranjar na interface da biologia e da engenharia, portanto as áreas da biomedicina, as áreas da biotecnologia. E durante a minha licenciatura, principalmente despertou-me outra vez uma grande paixão, que foi a paixão das células estaminais, que na altura também estava a arrancar aqui um grande conhecimento nessa área, no potencial das células estaminais para curar doenças, para regenerar órgãos e tecidos, que podiam ser aqui uma alternativa com muito potencial e bastante promissora às medicinas convencionais. E daí, quando terminei o curso, voltei a esta grande, ter que tomar uma decisão e andei à procura e percebi que no IBET, Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica, que é, portanto, o maior instituto de investigação privado, sem fins lucrativos que existe em Portugal, juntamente com o ITQB da Universidade Nova de Lisboa, estavam a abrir uma bolsa de investigação nessa área. Concorri e tive também a sorte e o privilégio de ficar no grupo Tecnologia de Células Animais, liderado pela professora Paula Alves e também pelo professor Manuel Corrondo, e tive a sorte de conseguir desenvolver o meu doutoramento nessa área que eu tinha realmente uma grande paixão. E de facto, esse laboratório, o Instituto, o IBET, deu-me as melhores condições para desenvolver o meu doutoramento. Eu sinto-me mesmo uma sortuda, não tenho razões de queixa. Tive a oportunidade de ir estudar um tempo para fora, estive em laboratórios na Alemanha, na Suécia,
onde tive a oportunidade de aprender muito sobre a biologia das células estaminais, conhecer os mecanismos de desenvolvimento dos órgãos, de tecidos também, de forma que quando depois eu voltava ao laboratório aqui em Portugal, no IBET, conseguia aplicar esse conhecimento e com ferramentas de engenharia melhorar, e no meu caso, no meu doutoramento, o principal objetivo que eu tinha era tentar, em laboratório, criar as condições necessárias para produzir células estaminais em quantidades e também na qualidade que é necessária para depois ser usadas em terapia. E há pouco estávamos também aqui a discutir, ainda antes de começar este evento, que eu tive também sempre a sorte de, tanto no meu curso como agora, como no meu doutoramento e agora que continuo também a trabalhar no IBET, de ter um ambiente muito equilibrado. Até posso dizer que tenho mais colegas mulheres do que homens. No IBET penso que 70% dos investigadores são mulheres, portanto nunca senti nenhuma discriminação na minha área por ser mulher, embora sinta algumas dificuldades e observe algumas dificuldades de pessoas a ter, portanto, a conseguir cargos de gestão mais altos, embora no IBET, neste momento, a diretora é uma mulher, a professora Paula Alves, e aqui na área de Lisboa também temos muitas mulheres a liderar institutos de investigação, por exemplo, no Instituto de Ciência temos a professora Mónica Betancourt, no IMM, a professora Maria Mota, e portanto temos aqui grandes exemplos de mulheres que são líderes de institutos, diretoras de institutos nesta área das ciências, das engenharias biomédicas, de ciências biológicas e da biologia do desenvolvimento. Neste momento, depois de terminar o doutoramento, fui convidada pela minha mentora, portanto a diretora do IBET, a professora Paula Alves, para continuar no Instituto, e neste momento estou a coordenar, a liderar uma equipa de investigadores, estudantes de doutoramento e estudantes de mestrado, no meu grupo de investigação, onde o nosso principal objetivo é, colaborando obviamente, com grupos internacionais e nacionais, quer académicos, quer empresas, quer clínicos. Trabalhamos muito com este objetivo de arranjar soluções para conseguirmos produzir células estaminais que possam ser produzidas em grande quantidade, com a qualidade necessária para depois serem usadas na clínica, e o nosso principal foco tem sido na regeneração do coração, e estamos neste momento envolvidos em vários projetos para produzir estas células musculares do coração, os chamados cardiomiócitos, para serem usadas em pacientes que têm infartos do miocárdio ou outras doenças relacionadas com a área cardiovascular. Boa, obrigada. Agora, se calhar obrigada Margarida, passava a palavra à Cláudia Soares para falar um bocadinho também sobre o percurso que teve, académico, profissional, e também falar um bocadinho sobre oportunidades e desafios. E só antes da Cláudia começar, dizer-vos e pedir-vos, deixem as vossas questões que queiram fazer, tanto a qualquer uma das três pessoas que está aqui connosco hoje. Como vocês vão ver, são percursos completamente diferentes, mas em áreas muito interessantes, e que mostra que realmente temos mulheres, estas mulheres na ciência, para inspirar. Por isso, deixem-nos as vossas questões para depois começarmos a responder depois desta pequena apresentação. Cláudia, passo-te a palavra. Obrigada, Margarida. Pronto, então o meu percurso é assim um bocadinho diferente. Eu vou ter que começar por uma altura em que vocês estão mais ou menos todos, que é o 9º ano, não é? Porque na altura que eu estava na escola, no 9º ano, eu tinha que fazer a escolha mais radical da minha vida, que era se eu havia de ir para humanidades ou se eu havia de ir para eletrotecnia, que era uma cadeirinha que eu tinha tido no 7º ano, ou que era assim uma coisa que eu tinha achado aquilo maravilhoso, eletrotecnia. Portanto, aquilo, a gente montava circuitos, fazíamos lâmpadas acender,
fazíamos motorzinhos trabalhar, e aquilo era tudo com as nossas mãos, não é? Desde pequenino eu fazia coisas que vocês não devem fazer em casa, fazer arquielétricos com tomadas e extensões quando os meus pais não estavam a ver, pronto, tudo coisas que não devem fazer, como é evidente, mas que eu fazia e eu achava deslumbrante tudo aquilo, achava que havia assim, para mim havia assim esse poder da eletricidade e dos eletrões, não é? Daquela coisa mágica que se forma, que é um arco elétrico, não é? Depois eu vim a saber que é um quarto estado da matéria, portanto toda a poesia daquilo era maravilhosa. E essa perspectiva da agência, não é? Nós atuarmos, agirmos sobre o mundo, para mim era uma coisa maravilhosa. Por outro lado, havia uma magia eu diria que participa da mesma essência e que existia cada vez que eu abria um livro, não é? Eu abria um livro e aquilo transportava-me para mundos, transportava-me para vidas, para experiências que eu nunca tinha vivido antes. Portanto, esses dois lados da magia seduziam-me de uma maneira que eu não conseguia decidir, eu não conseguia dizer, eu vou ser isto, eu vou ser aquilo, não é? Eu tinha colegas que eu ficava abismada, eu invejava, e a eles, porque diziam, eu vou ser médico, eu vou ser advogado, e eu ficava assim, bem, eu não sei o que é que eu quero ser, eu gosto de fazer isto, não é? Eu consegui perceber o que eu gostava, não é? Um bocadinho como a Margarida também falava, não é? Eu percebi o que é que eu gostava de fazer, o que é que eu queria aprender, o que é que eu queria conhecer melhor. E então, eu nessa altura não me deixavam fazer as duas coisas, eu acho que agora já permitem uma pessoa ter o caminho aberto para a frente do 9º ano, mas eu não podia, então eu tinha que escolher, e eu fiquei tão zangada, que eu decidi escolher as duas coisas, não é? Então eu decidi que primeiro ia fazer o percurso na literatura, porque eu achava que há uma idade, digamos assim, mais propícia, porque lá está, são tudo ideias muito de uma pessoa de 9º ano, e depois iria fazer eletrotecnia. E pronto, fiz lá as humanidades todas do secundário até o 12º ano, e depois entrei numa faculdade da Universidade Nova, que é a FCSH, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, e lá fiz o curso de Línguas e Literaturas Modernas, que foi uma experiência maravilhosa. Foi uma coisa, foi muito, muito, muito importante, porque eu vi lá pessoas que pensavam como eu, e que também sentiam que havia um conhecimento do mundo que nos estava a faltar, não é? E depois eu, no decurso dos meus estudos, percebi que havia muitas pessoas, por exemplo, até ao século XX, todos os grandes filósofos eram grandes matemáticos, todos os grandes cientistas também tinham uma dimensão no conhecimento filosófico e no conhecimento social também, não é? Economia, tudo, portanto, que isto era um fenómeno recente, esta especialização que a mim pessoalmente me limitava e a alguns dos meus colegas existia. Mas pronto, eu tinha o meu plano, não é? Acabei o meu curso e voltei ao meu plano. Entretanto, obviamente, fui trabalhar, porque os meus pais pagam-me um curso, não me pagam dois, não é? Estava a trabalhar e ao mesmo tempo entrei no técnico. E quando eu disse a toda a gente que me rodeava que eu agora ia fazer a segunda parte do meu plano, que era ir para o técnico, as pessoas diziam, para a engenharia eletrotécnica, as pessoas diziam, tu não és capaz. Ok? Tu não és capaz. Porquê? Porque não tens matemática desde o 9º ano, porque és rapariga e lá é só rapazes e tu não és capaz, não é? Ora, isto vem à primeira grande lição para todas as meninas que existem, que é, nós temos que ter segurança. Se nós queremos uma coisa, se nós queremos o suficiente, nós vamos pôr o tempo suficiente que é preciso nessa coisa. E nós vamos conseguir. Ok? Não é difícil. Nós vamos conseguir. Ok? É a primeira grande aspecto. Essa confiança em nós próprios é uma coisa que não é assim muito natural em nós. Porque devido à nossa educação, se calhar fomos mais condicionadas do que os rapazes a não termos tanta confiança. Ok? E a gente tem que perceber que isso que não há nada em nós que nos faça ser assim, ou que não nos faça conseguir as coisas, não é? Nós conseguimos se nós quisermos. Pronto, primeira lição. Então eu fiz o técnico, não é? Eu estudei, fiz as provas de acesso de matemática e física. Eu tinha estado um mês inteiro que eu não fazia mais nada se não estudar toda a matemática do passado, desde
nono ano, ou até mais atrás, porque eu já não me lembrava muito nada. Então eu estudei matemática toda. Durante um mês eu não fiz mais nada. E fiz o exame e tive 17 no exame de acesso matemática. É possível. A gente consegue ter boas notas e isso muitas de nós já sabemos, porque todo o secundário nós temos boas notas, não é? Nós somos capazes de fazer. Depois estudei física, mais um mês, que não fiz mais nada, e fiz a de física, também tive 17. Ok? Então eu entrei em engenharia eletrotécnica com uma das melhores notas, naquela altura essas notas não eram assim, pronto, eram desafiantes, e eu entrei em engenharia eletrotécnica, ok? E eu pensei, bem, agora é que vai ser, não é? Toda a gente me estava a dizer, agora é que eu não vou conseguir fazer nada, porque isto é tudo muito difícil e tal. E então, e apesar disso também estava a trabalhar, não é? Mas o que é que eu fui aprendendo? Portanto, eu estava lá, como eu estava a dizer no início, nós entramos 250 alunos para a engenharia eletrotécnica, agora é mais ou menos esse número, se calhar um bocadinho menos, e éramos 17 raparigas, em 250. Portanto, isto é um desafio, não é? É um desafio e é uma coisa que nós vamos achar estranho, os nossos colegas acham estranho, porque muitas vezes eles passaram o secundário todo sem ver uma rapariga e então acham que nós somos pessoas diferentes, não é? E ficam a olhar que é esta pessoa e tal. E isto é um desafio, mas nós temos que ultrapassar também com toda a segurança, ok? Não nos esquecemos que nós sabemos fazer o que estamos a fazer e que não há nada em nós que nos impeça de conseguir fazer bem, ok? Pronto, e nós continuamos, e aqui não costuma haver problemas, porque as raparigas costumam também ter muito boas notas e costumam ser bem aplicadas e esforçar-se e conseguem, às vezes até algum preconceito que haja nos colegas, a rapariga não consegue, ou nos professores, a rapariga não consegue, precisa da ajuda dos coleguinhas e tal. Tudo isso desaparece quando nós mostramos afinal a nossa competência, ok? Isso tudo desaparece. Outra coisa que eu consegui perceber neste percurso é o espírito de comunidade. É muito importante nós agarrarmos a outras pessoas que estão nas mesmas circunstâncias que nós. Outras raparigas do nosso curso, não é? Outras raparigas que já estão no final do curso, que nos podem ensinar um bocadinho como é que foi a passagem delas, não é? Às vezes há algumas professoras que já estão, não é? Fizeram todo este caminho, como nós aqui, que estamos aqui as três, a Helena, a Margarida e eu. Pronto, este sentido de comunidade é muito importante, porque às vezes nós estamos muito sozinhos e muito sozinhas a pensar no que é que nos está a acontecer. Nós podemos começar a pensar que só nos acontece a nós, ou que é só connosco, ou que é uma coisa que não existe nas outras pessoas. E não é assim. Não é? É um tipo de assunto que é transversal e que todas as pessoas, como vocês puderam ver aqui, falaram sobre isso. Mas pronto, eu acabei o técnico, fiz lá o técnico nos 5 anos lá da licenciatura, era engenheira, ok? Era engenheira e fui trabalhar como engenheira, mas para empresas. Trabalhar em empresas como engenheira eletrotécnica é extraordinário. Porquê? Porque somos a única rapariga do nosso piso de engenharia, não é? Pois há as raparigas que estão no piso dos recursos humanos, não é? Tal, e depois no de engenharia somos a única, não é? E então também há aqui algumas dificuldades, por exemplo, nas entrevistas, não é? Nós temos às vezes que temos que mostrar mais um bocadinho do que aquilo que somos, mas eu acho que lá está, voltamos àquela primeira ideia da segurança. Nós somos competentes, se nós tivermos bastante certeza que somos competentes e demonstrarmos essa certeza, que nós temos essa confiança em nós próprios, isto ultrapassa-se. E é o que eu vos disse, eu trabalhei em 2 empresas, por exemplo, uma delas éramos 200 engenheiros, num piso, eu era a única, ok? E as pessoas no início tratavam-me assim como se eu fosse assim uma coisa diferente, mas isso depois rapidamente, com essa confiança, não é, que a gente tem no nosso trabalho, com essa confiança essas coisas aparecem. Pronto, e depois do meu trabalho das empresas, eu voltei ao meu plano, lembram-se do meu plano do 9º ano. Ora, no meu plano, eu depois tinha que fazer o meu doutoramento. Eu voltei para a técnica e fiz um doutoramento, também em engenharia eletrotécnica e computadores, sobre algoritmos de otimização distribuídos em redes, ok? Como, por exemplo, a internet ou os vossos telefones, não é? Coisas assim.
E é um tema que lá está, é tudo construtivo, isto não está sequer ligado, depois eu tinha algumas aplicações, mas eu estava focada nesta parte de engenharia, que é criar ferramentas matemáticas, né, para poder operar sobre o mundo. Entretanto, durante o meu doutoramento eu tive 2 filhos, durante o doutoramento. Também foi um desafio, é uma coisa que não acontece aos meus colegas, porque os colegas rapazes, eles podiam ter filhos, mas é diferente, não é? Eles não têm mesmo os filhos, não é? Eles não têm a questão de amamentar, de criar uma relação de mãe e filho, pronto, eles criam uma relação de pai e filho que é um bocadinho diferente, convenhamos, não é? É um bocadinho diferente. Portanto, isto também foi um bocadinho mais exigente e eu tive que me preparar para dizer assim, eu não vou deixar de fazer uma coisa que eu quero fazer, que é ter os filhos, e não vou deixar de fazer uma coisa que eu quero fazer a minha tese de doutoramento, não é? Eu tive que me preparar e lá está, há mais uma pequena dificuldade, nós estamos a comparar, no fim, com as nossas métricas, né, as nossas publicações e tudo mais, com outras pessoas que não têm o mesmo nível de exigência. A maior parte dos meus colegas nem sequer tinha filhos, não é? Nem sequer fazia isso, mas pronto, como eu vos contei do meu percurso, não foi assim em linha reta, foi assim um bocado às curvas, a minha idade também avançava e eu não quis prescindir das coisas. E pronto, mas lá está, confiança, segurança em nós e comunidade, ok? Procurarmos sempre naqueles momentos mais difíceis, ou não é preciso ser muito difícil, é um momento em que nós estamos assim a questionar, será que está uma coisa errada comigo, não é? No meu corpo, no meu sistema, não, será que há... Pronto. Porque é difícil, por exemplo, estar grávida num departamento de eletrotecnia, acreditem que é, porque a maior parte das pessoas lá, se calhar, nem sabiam que havia uma coisa que era a licença de maternidade, ok? Pronto. E foi aqui houve aqui umas pequenas dificuldades em entendermos todos o que era uma licença de maternidade, mas a gente tem que ter confiança e comunidade, ok? Para a gente a falar. Ora, hoje em dia o que é que eu faço? Eu continuo a fazer algoritmos sobre dados e cada vez mais me aproximo daquela parte da ciência que começámos no início, não é? Que é, além dos algoritmos e da matemática e da algoritmia para machine learning, né, para a aprendizagem automática, eu estou a alcançar muito mais todas as aplicações que depois o meu trabalho pode ter. Fartei-me um bocado de estar a fazer catedrais muito bonitas de matemática, não é? E depois não ter lá ninguém dentro. Não, eu quero as catedrais, mas agora cheio de gente lá dentro, com vidas, com problemas, com coisas a acontecer, e então hoje eu trabalho muito desde as aplicações de machine learning até ao desenvolvimento, né, dos algoritmos, provas de convergência, matemática, né, toda que envolvida nisso. E pronto, eu tenho alunos, tenho muitas colaborações, tenho um grupo, faço trabalhos com várias instituições e empresas na área do espaço, na área do Serviço Nacional de Saúde, muita coisa, mas essencialmente eu tento divertir-me imenso, não é? E falar com as pessoas e transmitir-lhes um bocadinho essas duas grandes dinâmicas, que é a segurança em si próprio e a comunidade que nós devemos ter uns dos outros como seres humanos, e depois dos nossos grupos, neste caso o grupo de género, ok? E é isso, é um bocadinho a minha história. Obrigada, Cláudia, muito inspirador a mostrar-nos aqui também que a conciliação, para já, o provar que eu vou conseguir, ao contrário de tudo aquilo que vocês acham, eu vou conseguir porque eu quero, não é? Portanto, alguma determinação e também resiliência, não é? Para conseguir conciliar as nossas esferas todas da vida. E depois todos os desafios de conciliação, que também a própria Maria Helena Braga tinha falado um bocadinho, portanto, cada uma de vocês, à sua maneira, acaba por tocar aqui mais ou menos nos mesmos pontos. Agora, se calhar, íamos passar à parte das questões, pedir-vos que deixem aqui na caixa as questões que quiserem fazer. Enquanto não chegam, se calhar aproveito para vos perguntar, e depois vamos respondendo à medida daquilo que vocês quiserem, se acham que têm mais dificuldade em afirmar as vossas ideias, as vossas sugestões, ou seja, se o facto de serem mulheres dificulta a vossa afirmação enquanto profissionais. Agora não sei se Margarida ou Helena, como a Cláudia acabou de falar, se querem começar vocês a responder um bocadinho a esta questão, depois a Cláudia já se volta a juntar à ronda. Eu acho que a Margarida pode começar, se quiser. Boa, Margarida, então.
Sim, eu posso começar. Eu como estava a falar há pouco, tanto no meu curso de Engenharia Biológica que estive no técnico, a frequentar no técnico, tanto agora no instituto onde trabalho, no IBET, como nos institutos que eu visitei durante o meu doutoramento e após o doutoramento, nunca senti grande discriminação das mulheres relativamente aos cargos de trabalho, a assumir alguma opinião, etc. Ou seja, mesmo no curso, grande percentagem dos alunos eram raparigas, como estava a dizer há pouco, no IBET 70% dos investigadores são mulheres e jovens cientistas. Aqui na área de Lisboa, temos grandes exemplos de liderança como diretoras de institutos, portanto, mulheres. Eu não sinto, felizmente não sinto essa discriminação e acho muito importante existir um equilíbrio, homens, mulheres, portanto, a trabalhar nos laboratórios, nos institutos de investigação, porque vemos, ou seja, temos ideias de maneira diferente, temos diferentes perspectivas. Muitas vezes dizem que as mulheres são mais emocionais, os homens mais racionais, e acho que é muito importante existir esse equilíbrio. Acredito que em outras áreas, como as minhas colegas estavam a falar, existe um maior como é que eu ia dizer, alguma diferença, não é? Porque é um mundo das eletrotecnias, tanto de mecânicas, de materiais, etc., seja um mundo onde existem muitos cargos de homens, mas no meu caso eu não tenho sentido isso, felizmente, e tenho grandes exemplos, não só nacionais como só internacionais, onde vejo mulheres a ter cargos bastante altos de liderança, e acho que para nós um grande orgulho. Claro que sim, obrigada. Maria Helena Braga, agora na tua área e no tipo de trabalho que fazes, qual é a tua perspectiva sobre este tema? Eu não tenho uma perspectiva otimista como a Margarida, mas tenho a perspectiva otimista da Cláudia, no sentido de que a resiliência e o dizer e o ter confiança naquilo que fazemos é fundamental, só que às vezes é cansativo o receber um tratamento diferenciado, mas não é para desistir de maneira nenhuma. Eu acho que o exemplo da Cláudia é um grande exemplo para toda a gente, raparigas e rapazes que estão aqui, que nos estão a ver e que nos podem vir a ver na internet. Sim, eu tenho muitos exemplos de diferenciação de género, nomeadamente algo tão simples como eu entrevistar uma pessoa para um lugar em que eu vou ser a orientadora, estou com um colega e a pessoa que está a ser entrevistada passa por cima da minha existência, assim, e a mim tratam, por exemplo, por doutora, e a pessoa que está ao lado, porque é o homem, é o professor, e nem sequer se dá conta de que eu é que vou ser a orientadora. Portanto, é assim tão intrínseco à educação, que certas neste caso era um jovem, tem que é muito difícil. O que é que se pode dizer a uma pessoa assim? Não se lhe vai mostrar que essa não é a abordagem a ter numa entrevista. Mas eu trabalhei com muitas outras pessoas em que isso se via. Por exemplo, eu trabalhei com pessoas de outros países, de países em que há marcadamente uma diferença de género, e pura e simplesmente as pessoas eram contratadas para trabalhar comigo, homens, e não trabalhavam comigo, não ouviam absolutamente nada do que eu lhes dizia, por uma questão, não era por uma questão científica, era porque estando eu e um homem, elas não iam ouvir a mim, iam ouvir o homem, quando o trabalho tinha sido eu que o tinha trazido. Portanto,
várias vezes eu senti isso. E aqui sinto uma coisa ainda mais interessante, que é, ou menos interessante neste caso, que é o paternalismo. O paternalismo de que nós, mulheres, não podemos fazer os nossos negócios, por exemplo, no sentido de negociar patentes ou negociar porque precisamos, no fundo, há aquele sentido que precisamos do paizinho atrás de nós, porque como é que nós nos vamos meter numa coisa dessas, quando muitas vezes nós temos uma experiência de anos lá fora que nos dá muito, que nos prepara muito mais para esse negócio, independentemente dele se chegar a efetuar ou não, mas estamos preparados, não é? Depois há uma série de circunstâncias, mas esse pressuposto de que nós precisamos do paizinho ali ao lado, e que nós somos umas eternas raparigas, quando neste caso já temos, vamos imaginar naquela altura 45, mas agora já tenho 49, essa coisa de que nós somos sempre crianças, que somos sempre raparigas, pode ser muito agradável, ou pode ser dita no sentido de ser agradável, mas traz consigo uma carga de paternalismo, de que, ok, tu sempre rapariga e eu sempre o pai. Isso é complicado. E eu tenho assistido a isso não só em Portugal, como digo, nos Estados Unidos, por exemplo. Ok. Obrigada, Maria Helena Braga. Temos aqui já mais algumas questões, portanto vou aproveitar para começar também por essas. Uma delas é: nunca sentiram dúvidas em relação ao vosso curso ou com a vossa escolha? Quem quer começar com esta? Eu posso dizer, eu ainda vivo na dúvida, eu estou sempre... Mas felizmente nós podemos fazer umas coisas primeiro e outras depois, portanto, é normal. Eu acho que na altura eu achava que eu é que estava mal, né? No nono ano, quando eu não sabia bem o que é que queria ser quando eu fosse grande, que isso era montes de tempo à frente, mas a gente vai tendo que decidir um bocadinho com base no que achamos, em duas coisas: um é o que gostamos e no outro no que somos bons a fazer, não é? Porque se nós somos bons a fazer uma coisa, a gente tira prazer disso que estamos a fazer, não é? A gente começa a fazer uma coisa, quando a gente começa a obter resultados, não é, interessantes do que estamos a fazer, mesmo que aquilo não fosse ir ao espaço, ser astronauta, não é? Não é ser astronauta. Mas dá-me prazeres também à microescala de cada dia, não é? Portanto, posso-me afirmar também de outras maneiras. Se eu sou bom a fazer uma coisa, isso pode-me abrir portas para coisas maravilhosas que eu nem sei que existem, ok? À partida. Portanto, eu aconselhava essas duas direções: olhar para aquilo que eu quero fazer, embora eu ainda não saiba fazer, não é? E por outro é ver o que é que eu sou bom a fazer, não é? Porque as duas coisas dão duas gratificações diferentes e que às vezes fundem-se num futuro mais ou menos distante. Mas ainda hoje não sei, portanto, se calhar não sou muito boa a responder a essa pergunta. Mas esta dúvida, desta forma, também acaba por ser algo construtivo, e estes cursos também o curso que nós começamos a fazer, e acabaste por mostrar isso há pouco quando falaste, que é só uma porta de entrada no mundo académico, é só um início de um percurso que pode ir mudando e que se vai ajustando, que vai ser construído ao longo do tempo, à medida que vão surgindo também as oportunidades. Temos aqui agora mais acaba por ser uma partilha de uma rapariga que diz: estou neste momento num curso profissional em que 27 alunos, eu sou a única rapariga. Portanto, de certeza que vocês também partilharam estes momentos. Sinto-me intimidada, especialmente nas disciplinas de matemática, porque tenho dificuldade. Embora eles nunca tenham feito nada para que me sentisse assim. Tenho receio de seguir a agropecuária, não tenho o mesmo apoio que tenho agora para ultrapassar os obstáculos. Quem pode dar aqui uma sugestão relativamente a esta questão de ultrapassar desafios e confiança, além daquilo que a Cláudia obviamente já tinha falado sobre isto, sobre a confiança em nós próprios e acreditarmos em nós, mas quem pode fazer aqui um comentário relativamente a estas barreiras e desafios que vamos sentindo? Queres falar, Margarida? Eu até ia sugerir que fosses tu, Maria Helena, ou então a Cláudia, porque penso que vocês
ou seja, experienciaram mais uma situação desse género. No meu caso, eu fui privilegiada no sentido em que sempre senti um grande equilíbrio, rapazes, raparigas, um grande respeito, tanto no meu curso como agora no Instituto, no IBET, onde trabalho. E por isso acho que vocês serão aqui, darão um testemunho melhor para este comentário. E eu acho que, como diz a Cláudia, que a constância, se ela, como é que se chama? Não sei. Não sabemos. Ok, mas a pessoa em causa, se ela gosta mesmo daquilo que está a seguir, eu acho que a constância, como disse a Margarida, o acreditar em si própria, vai ultrapassar barreiras, não tenho dúvida sobre isso. Há uma certa verdade que vem com a constância, se assim podemos dizer, ou seja, do estar presente em muitas situações com muita gente e sempre a mostrar. É uma maratona, mas não podemos desistir, às vezes lá está, vêm as dúvidas. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu estava na física, por exemplo. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu sinto que muitas vezes pensava, e desculpem a palavra que eu dizia a mim própria, era emburreci. Muitas vezes, porque as coisas eram difíceis, porque havia... Era uma circunstância difícil e o que se tinha passado no secundário, para mim, foi bastante diferente do que se passou na universidade, mas eu continuava a gostar muito daquilo que estava a aprender. E uma das coisas que eu digo aqui também às pessoas que estão a assistir é que muitas das vezes só realmente descobrimos o que aprendemos quando mais tarde, não é no curso, porque para mim muitas vezes, eu contra mim falo porque sou professora, mas às vezes, como não temos tempo de encadear aquilo que aprendemos, então aprendemos em pedaços. E só Eu acho que a Maria Helena Braga ficou sem internet, ou pelo menos eu sinto aqui um corte. Acho Maria que foi Helena, abaixo. Foi exato. abaixo. Desculpa, terás que só repetir as últimas palavras porque acabámos por não te conseguir ouvir. O que eu estava a dizer era que às vezes, que na faculdade, muitas das vezes aprendemos, como não há tempo para realmente ter uma noção de fora daquilo que aprendemos assim em pedaços e não conseguimos fazer a interligação com os assuntos que aprendemos. E depois, quando mais tarde precisamos desse acervo de saber, é que realmente conseguimos fazer as ligações. Por isso, muitas vezes saímos do curso e dizer este curso, o que é que eu estive aqui a fazer, nem pergunto o que é que eu estava a fazer, mas o que é que eu estive a fazer, e depois é que redescobri, no meu caso foi o que aconteceu, redescobri aquilo que tinha aprendido e hoje em dia que me é tão útil e ao que vou sempre voltar, porque depois também há que ter a noção de que nós não fechamos o curso no fim do curso. Eu volto sempre aos livros. Os livros têm que estar sempre presentes e voltar às bases, porque é isso que nos faz realmente manter à tona e essa constância, provar essa constância. Obrigada. Margarida, eu posso também acrescentar só uma coisa, porque eu acho que isto é uma coisa importante. E eu aconselho a menina que perguntou isto, ou menina, não sei, mas sim, é uma menina, porque é a única rapariga na turma, exato. Sim, então eu aconselho que tu penses nessas coisas, portanto, tal como a Helena disse, confiança, constância, e depois a segunda parte é comunidade. Podes não ter outras meninas na tua turma, mas há de haver, se calhar, um rapaz que também tem dificuldade em matemática, ou dois, e tu podes combinar com ele que vocês vão os dois trabalhar. Por exemplo, mesmo agora no confinamento, uma coisa que resulta, para mim, eu tenho um grupo de amigas, não é? Eu vou-vos dizer isto porque às vezes nós, mesmo professoras,
temos dificuldade, por exemplo, de arranjar tempo para fazer investigação, porque temos de tratar da administração disto e o projeto não sei quantos precisa de uns papéis, e depois é preciso umas bolsas, depois tem que se preparar as aulas, depois não sei o quê, e às vezes é difícil a gente arranjar um tempo para nós estarmos a fazer os nossos artigos, ok? Então o que é que eu faço? Eu arranjei um grupo de amigas e no Zoom a gente tem temos uma reunião marcadas umas com as outras, que a gente estamos lá só a trabalhar nas nossas coisas, ok? Isto é o quê? É comunidade, é nós dizemos assim, eu preciso, e há outras pessoas no mundo que precisam também estar aqui um bocado a tentar aprender isto, e de certeza na tua turma tens outro rapaz, por exemplo, que também tem uma dificuldade em matemática, fala com ele e diz, olha, tu queres mesmo aprender, não é para estar na conversa, é, ok, vão para o Zoom durante 1 hora, todos os dias, ou 2 em 2 dias, ou assim, e ficam ali a trabalhar, ok? Podem estar, às vezes, colocar dúvidas, trocar impressões sobre algum problema, ok? Tenta sempre encontrar a comunidade certa que te pode ajudar a motivar. Ninguém se consegue motivar sozinho, assim, sem nada, não é? Ninguém tem uma força de vontade infinita para manter, sei lá, para um ano inteiro, né? A gente tem força de vontade para começar, mas também temos que receber algum feedback humano, somos pessoas, precisamos de pessoas, não é? Precisamos ter pessoas na nossa vida, e neste momento em que estamos pronto, não temos assim muitos contactos com pessoas ao vivo, não é? Temos que arranjar as nossas estratégias. Pronto, desculpa, Margarida, atrasei um bocadinho, mas achei que Não, de todo, acho que foi um excelente contributo. Agora, se calhar dirigi uma questão, deixava aqui uma questão que poderá ser se calhar mais para a Margarida, porquê seguir Ciências e Engenharia, ou seja, que profissões é que vês de futuro, em termos de desenvolvimento e inovação, como é que vês o papel da mulher? Portanto, deixava-te aqui estas questões, se calhar agora a ti, que acabas por ter essa experiência também. Queres responder, Margarida? Posso responder, sim. Eu acho que realmente as engenharias são a profissão do século XXI, dos próximos 10 anos, dos próximos 20 anos até. Acho que estamos numa era em que, e vemos agora um pouco isso com a situação de pandemia em que vivemos, não é? Em que estamos, portanto, com vários problemas, portanto, a assistir a vários problemas, não só a nível de saúde, mas também económicos, e, portanto, e vejo aqui que a engenharia pode, com o conhecimento que adquirimos nas várias matérias, tanto quer de ciências naturais, quer sociais, políticas, não é? Arranjar aqui soluções, outra vez, de forma inteligente, racional, de forma criativa, para melhorar agora este novo momento que estamos a viver. E eu, como cientista nesta área das ciências, da biotecnologia, é um grande orgulho ver que num espaço de menos de quase um ano conseguimos ter uma solução, conseguimos ter uma vacina que está a ser agora aplicada para vacinar as pessoas e proteger de infecções do SARS-CoV-2. Portanto, é um grande orgulho ver isso, e acho que realmente nós estamos numa era em que a engenharia vai solucionar e vai vingar muitos dos problemas de forma a melhorar o mundo, que é isso que a engenharia faz. Sim. E também uma excelente oportunidade para ver projetos liderados por mulheres, em que as mulheres claramente fazem parte desta inovação e do desenvolvimento de ideias, como estavam a dizer. O facto de termos homens e mulheres a pensar de maneira diferente ajuda-nos a encontrar soluções também mais criativas e inovadoras, não é? Claro que sim. Obrigada. Agora, temos aqui mais uma questão que vou deixar ao vosso critério. Quem é que quer responder? Que é: a etapa mais difícil foi quando? Na faculdade ou na fase da empregabilidade? A nível da distinção das mulheres serem tratadas de maneira diferente? Quem é que quer falar um bocadinho sobre isto? Eu tive uma experiência empresarial e experiência em 2 tipos de académica e académica. Eu posso dizer que depende, portanto, nós também crescemos, não é? Portanto, as dificuldades vão sendo diferentes, mas nós também vamos tendo já outra experiência para lidar com as coisas. Se me perguntarem assim, qual é que custou mais?
foi no início, porque eu não estava à espera que uma coisa dessas acontecesse. Os meus pais educaram-me para eu ser uma pessoa que, pronto, que como outra pessoa, não é para ser uma pessoa, não é? Foi para ser uma rapariga que não pode fazer certas coisas, não é assim, não é? Portanto, os primeiros embates com esse tipo de coisas custaram mais. Depois, a partir daí, os embates, digamos, podem ter sido mais fortes, mas eu também estava mais forte, não é? E mesmo nas empresas, às vezes a coisa de ser no dia a dia, aquelas coisas de uma pessoa falar numa reunião e só a terceira vez que a gente fala é que nos ouvem, já é, às vezes é um bocado aborrecida, mas a gente tem é que fazer ver que não estamos a brincar. Não é? Isso também passa um bocadinho da nossa postura. Não é? Que nós somos um bocadinho, temos esta maneira de nos mostrarmos até, que é muito, a gente sorri muito, não é? A gente, o que é bom, não é? Sorrir faz bem à saúde, a gente sorri muito, nós muitas vezes dizemos eu não tenho bem a certeza do que estou a dizer, mas é mais para ser bem educado, não é? Para não estar a dizer ao outro que ele está a dizer uma coisa errada. Portanto, todo este tipo de coisas que a gente faz estão a passar uma mensagem aos outros que nós não estamos seguras do que estamos a dizer, ou assim, não é? E nós só estamos a tentar ser simpáticas. Claro. Pronto, portanto, ter conhecimento disto, perceber que aquilo que eu estava a fazer intuitivamente, né, ter sido educada, né, e socializada como mulher, essas atitudes que eu estava a ter também interferiam muito na maneira como as pessoas recebiam o que eu estava a dizer. Claro. Pronto. Cláudia, essa tua resposta vai um bocadinho ao encontro, desculpa interromper-te, da próxima questão que temos aqui da Matilde Oliveira, acaba por estar relacionado, que é o que é que acabam por fazer para serem realmente respeitadas num universo feito para os homens. Portanto, se calhar se quiseres aproveitar, esta pergunta e a anterior acaba por se colar, e como já estavas a falar disso, aproveito para fazer esta questão que nos foi colocada pela Matilde Oliveira. Ok. Pronto, essa questão é boa porque há várias coisas, portanto há essa coisa da constância, não é? Como a Helena muito bem disse, e isso significa o quê? Ganhar um respeito científico, não é? Mas depois é a maneira de comunicar, não é? Porque, por exemplo, a gente pode começar a reunião ou a apresentação de uma maneira que é a nossa maneira, que é sempre mais, digamos, mais suave, porque não há nada no nosso corpo que faça isso, mas é a nossa natureza, não é? Que é assim, a nossa natureza social, não é? Aquela que fomos socializadas, mas depois quando se entra no registro mais técnico, nós adotarmos essa perspectiva mais técnica, não é? E quando é para ter essa confiança, dizer isto é assim, que eu estou a dizer porque isto, não é? Portanto, não ter, eu acho que se fores ver bem, não é bem assim. Pronto, se a gente passa a nossa interação científica ou técnica, pronto, técnica do que estamos a fazer, sempre nesta conversa assim mais mole, não é? Eu acho que se fores a ver, vai acontecer que as pessoas vão achar que tu estás sempre ali a ver por um binóculo o que é que se está a passar, não é? Não tens uma confiança, assertividade, não é? Dizer isto é assim por esta razão, aquela e aquela, sem ambiguidades. Acho que, pronto, isso é uma coisa muito importante, que é tentar perceber na nossa comunicação o que é que nós estamos a fazer que está a passar alguma insegurança às pessoas. Pronto. E outra é nunca deixar passar, tanto, não é? Nunca, nós estamos a falar, se um colega começa a falar por cima de nós, não é? Nós dizemos desculpa, eu estava a falar, não é? Porque o colega se calhar está entusiasmado, não é? Mas depois aquilo fica, que aquela pessoa é a pessoa que se fala sempre em cima, não é? E isto na engenharia, quando estamos a falar em ambiente empresarial, que é uma coisa mesmo um bocado engenharia, lá está, não estou a falar das engenharias mais biológicas, estou a falar de engenharia eletrotécnica em específico, de coisas em que, pronto, a dominância é aquela que eu vos tinha dito. É preciso a gente também ter, não é, essa assertividade e não dizer que é possível passar por cima da Cláudia sempre que ela fala, não é? Não é assim. As pessoas têm o seu entusiasmo, às vezes a gente também passa por cima, mas não ser sempre, não é? Não haver sempre essa, que é assim que se lida com esta pessoa. E isso, se fizerem isto, é um serviço que vocês fazem, não só vocês próprias,
como também a todas as outras que vêm a seguir. Ok? Porque depois é uma marca que fica não só em vocês, como em todas as futuras pessoas que vêm. Não é? Então a gente deve ter aquela noção, se nós somos a única numa sala, não é? Nós estamos ali, mas não estamos só nós, estamos nós e todas as outras que poderiam estar e que vão estar a seguir. Não é? Porque tal como a Helena e a Margarida disseram, este é o futuro. Não é? O futuro é estarmos mais ou menos 50% em todas as coisas, não é? Não faz sentido de outra maneira. Acabar aqui. Diz, Helena, ias dizer... foi o microfone. Pronto, e portanto é um bocado isto, é a gente nunca nos deixarmos contrair para o outro passar, não é? A gente, se alguém passa por cima, não fica sistematicamente a acontecer isto. E às vezes podemos pensar que é difícil, mas aqui deve vir essa ideia de comunidade, que é pensarmos, eu não sou só eu sou eu e todas as outras vêm atrás de mim. Ok? Claro, sim. Pronto, e isso dá-nos um bocado mais de força. Eu estou-vos a falar mesmo das minhas estratégias próprias, que é isto dá-me força, não é? Para fazer isso. Não é? Essa ideia da comunidade sempre e da confiança. Claro que sim. Obrigada, Cláudia. A próxima questão é: acham que estas desigualdades estão a melhorar à medida que o tempo passa ou sentem que continuam iguais? Quem é que quer responder a esta questão? Não sei se a Margarida ou a Maria Helena, não sei se ela ainda está... Ok, boa. Eu posso começar, Margarida. Obrigada. Sim, claramente está a melhorar e eu já aqui nas várias intervenções que tenho feito tenho partilhado isso. Na minha área vejo muitas mulheres a assumir papéis de liderança, lugares de liderança, não só na área de Lisboa, como também a nível nacional. E acho que vê-se não só a nível da ciência e das engenharias, como também nas ciências políticas. Quer dizer, é um grande orgulho também ver nos Estados Unidos que temos uma mulher vice-presidente, e portanto acho que sim, acho que está a melhorar, principalmente nas áreas das engenharias mais biomédicas, da saúde. Como eu estava a dizer há pouco, já se vê muitas mulheres em cargos de liderança, e são os exemplos que temos aqui na área de Lisboa, a professora Paula Alves no IBET, a professora Mónica Betancourt no Instituto Gulbenkian de Ciência e a professora Maria Mota no IMM. Acho que está a melhorar. Acho que as mulheres têm uma excelente capacidade de conseguir lidar com muitas tarefas em simultâneo, e acho que devemos aproveitar essa capacidade que temos de liderar equipas de uma maneira diferente, se calhar usar também cada vez mais o nosso lado emocional, a paixão que temos pela ciência, a maneira como nos entregamos ao nosso trabalho, para motivar e criar um ambiente mais harmonioso e ao mesmo tempo também competitivo. E acho que é isso também muito que pode mudar e acrescentar um bocadinho o nosso contributo aqui a estes cargos de liderança. Sim, mostrar que a liderança no feminino é diferente, porque de facto homens e mulheres são diferentes, mas também acrescentamos o nosso valor e apesar de diferentes, somos igualmente competentes e tão ou mais profissionais que um homem, não é? Na verdade. Depois temos aqui mais uma questão que é: já se sentiram pressionadas para serem melhores com o objetivo de conseguirem sobressair no mundo de homens? Quem quer responder a esta? Maria Helena Braga, Cláudia, Margarida, quem é que se sente? Eu estou com muita dificuldade em ouvir, de repente vai-se abaixo a minha ligação, portanto acho que vai ser difícil para mim. Então, ou Cláudia ou Margarida, enquanto a Helena enquanto recupera aqui da internet. Pois, então, tirando a Helena, eu sou a pessoa do mundo de homens, não é? Exato, és mais, exato. A tua área assim encaminha. Então, pronto, sim. Porquê? Só porque à partida nós temos... A resposta é sim, e é porque à partida nós temos que... há essa barreira, não é? Eu acho que é muito desconhecimento, não é? Quando há nas proporções que eu estava a dizer,
as pessoas do outro lado, não é? Do outro lado, pronto, porque as coisas são colocadas assim, né? Somos todos, depois no fim, passado uns meses já estamos todos a colaborar, quando as coisas ficam claras, não é? Sobre as pessoas e sobre as competências e tudo mais, depois já passa tudo. Portanto, eu estou a falar aqui daquele transitório inicial em que a gente tem que, não é, chegar à frente. Depois é tudo, mas sim, no início nós temos que, há sempre, é como na ciência, né? A gente tem os preconceitos, né? Toda a gente tem os seus preconceitos. E há aquela fase inicial que é preciso desmontar esse preconceito, né? Que as meninas não são só boas para, sei lá, para as ciências sociais e para coisas assim, não é? Da sensibilidade e que a sensibilidade das meninas, que muitos rapazes e homens também têm, são um aporte importante para a maneira como nós fazemos as coisas, não é? E com opiniões diferentes, pessoas com contextos diferentes, seja qual for a diferença. Não é? Eu acho que isso... Pronto, mas há sempre toda a gente tem os seus preconceitos, mesmo quem diz que não tem, esses são os piores, não é? Que são os mais difíceis de desmontar, e há sempre aquela altura inicial em que a gente tem mesmo que provar, não é? Tem que provar e provamos. Como se vê nos números, não é? As notas no secundário, o sucesso escolar no secundário, mesmo o sucesso escolar no ensino universitário, não é? Pertence às raparigas, porque elas já sabem isto, elas sabem que elas têm que trabalhar, não é? Temos que trabalhar. Mas não somos nós só, os rapazes também, se trabalhassem, conseguiam ter boas notas, não é? Não há nada na nossa biologia que nos faça ter melhores notas, não é? Pronto. E agora, pois, o que acontece, que eu acho que é muito importante, é a gente não desistir, porque uma coisa que eu venho observando ao longo do meu percurso é que, apesar de tudo, havia mais raparigas no curso 12, em 250, do que depois na empresa, ok? Porque, de alguma maneira, eles vão desistindo, ou vão ficando para trás, ou vão ficando noutros trabalhos, não é? Portanto, por exemplo, algumas foram para engenheiro de qualidade, que é uma coisa que não é o core, não é? Portanto, não é o core da engenharia. São coisas já mais encostadas a outro tipo de coisinhas mais, pronto, menos engenheirais. E então, é isso, é a gente não deixar de seguir o nosso, nunca quebrar, ao fim e ao cabo, não é? Que é isto que a gente quer fazer, a gente vai e faz, não é? Pronto. Boa, obrigada. Para terminarmos a sessão, porque já nos estamos a aproximar da hora, eu ia pedir só a cada uma de vocês que deixasse aqui uma mensagem de encerramento, também de inspiração, sobre o papel e o contributo das mulheres na ciência e para a engenharia. Portanto, se quiserem só deixar uma mensagem às pessoas que nos estão a assistir, especialmente aqui aproveitando o foco das raparigas e das mulheres na ciência, na tecnologia e tudo mais, ia-vos pedir só uma breve frase para encerrarmos a sessão. Eu posso começar. Bora, obrigada, Margarida. Então a minha mensagem é para vos dizer e dar aqui um incentivo para sempre que tiverem que tomar uma decisão, para seguirem o vosso coração, o que vocês gostam, seguirem a vossa paixão, porque se escolherem uma profissão, um trabalho que seja a vossa paixão, vocês vão fazê-lo de forma brilhante e de forma fácil. E depois serem muito metódicas, ou seja, eu não calhou falar há pouco, mas uma das grandes paixões também da minha vida foi desporto. Eu fui jogadora de voleibol, tanto indoor como de praia, e uma das coisas que o nosso treinador nos dizia era: vocês têm que treinar muito certos movimentos. Vocês, por exemplo, veem o Cristiano Ronaldo sempre ali a treinar aquele penalti, aquele livre, sempre. Insiste. E é para vocês fazerem o mesmo. Se gostam muito, vai ser fácil, mas insistam, treinem, trabalhem. Certo que o vosso futuro será brilhante, e vocês têm o exemplo do Cristiano Ronaldo, que é o melhor do mundo, e tantas outras pessoas que fazem o que gostam, que trabalham e que são também as mulheres do mundo. E temos portugueses e temos mulheres assim. Obrigada. Maria Helena Braga, consegues agora... Vamos ver. Vamos tentar. Eu acho que a Margarida já disse aquilo que seria importante dizer, mas a resiliência, eu ponho a nota na resiliência, claro, e só se consegue ser resiliente se tiver paixão pelo que se faz.
outra coisa é vejam as biografias, leiam as biografias, porque eu, como a Cláudia, também gosto de voltar aos livros, e não são só os livros de ciência, acho que se deve ler de tudo um pouco. E tentar saber de tudo um pouco. O ler a biografia e saber que outros tiveram problemas como nós e conseguiram ultrapassar, e muitos, se calhar, infelizmente, há biografias de, por exemplo, grandes pintores e grandes escritores que nunca foram reconhecidos em vida e depois foram grandes, foram os grandes, não é? Por exemplo, o nosso Camões, que morreu pobre, e o nosso Fernando Pessoa, infelizmente nunca foram muito reconhecidos, mas o que é facto é que deixaram uma obra e infelizmente nem sempre essa obra pode ser imediatamente reconhecida, porque às vezes está muito à frente do seu próprio tempo. Mas lá está, se temos paixão e resiliência, só há um caminho e não há que desistir. Eu acho que a Margarida tem toda a razão. Obrigada, e muito obrigada. Desculpem, Cláudia, obrigada, Maria Helena Braga. Cláudia, se quiseres então fechar com a última frase inspiracional sobre a nossa conversa. Bem, pronto, depois do que a Margarida e a Helena disseram, coitadinha de mim, já não tenho assim nada para dizer. Desafio extra. É só, eu acho que é muito importante em tudo, não é? E não é só para raparigas, é para qualquer pessoa que tenha assim numa situação em que se possa sentir, digamos, à parte ou de fora, ou sem acesso a determinadas coisas por alguma razão, não é? Eu acho que assim, ou mesmo a nós, qualquer pessoa, a algum momento da sua vida está-se a sentir com alguma espécie de uma restrição aos seus desejos, não é? O que eu tenho a dizer é só repetir as minhas duas coisas-chave, que são mesmo as coisas-chave da minha vida, não é? Que é essa constância, não é? E essa confiança, não é? Confiança em saber que eu consigo, o que eu quiser eu consigo fazer. E eu até recorrer à comunidade. Okay? Nunca fiquem sozinhas a pensar que sou só eu, que eu não consigo, ou que não consigo porque sou rapariga, ou que eu não consigo porque isto ou aquilo, não é? Quando virem que não conseguem dentro de vocês arranjar essa confiança, recorram a outras pessoas que estão na vossa esfera e onde vocês sintam que têm apoio, ok? Pronto, é isto. Ok, obrigada às três. Queria agradecer a vossa disponibilidade em nome do projeto Engenheiras por um Dia. Espero que tenham gostado desta conversa matinal, aproveitando o Dia das Raparigas e das Mulheres na Ciência. Logo à tarde temos mais um webinar que convido todos e todas a participarem, que será Um Passo para as Mulheres, um grande passo para a humanidade. Portanto, às 2h30 temos mais uma sessão que assinala o primeiro dia do ciclo de workshops de raparigas nas engenharias e tecnologia. Portanto, juntem-se a nós. Resta-me agradecer terem estado aqui connosco e até logo. Muito obrigada. Obrigada a todos e a todas. Obrigada. Obrigada.